O que é amenorreia? Bom, amenorreia significa ausência de menstruações no período em que elas deveriam acontecer. A menstruação normalmente não acontece antes da puberdade, durante a gravidez ou após a menopausa. Para outras situações, a amenorreia pode ser o sintoma de uma condição médica tratável. Mulheres que perderam pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos têm amenorreia, assim como as meninas que não iniciaram a menstruação até os 15 anos. O ciclo menstrual dura de 25 a 35 dias em média e tende a ser mais desregulado nos primeiros 2 anos de menstruação, tempo normal para a normal periodização do ciclo menstrual. Acontece que muitas mulheres já experimentaram pequenos atrasos ou até mesmo mudanças constantes de ciclo, que nunca devem ser encaradas como normais. A primeira suspeita para a amenorreia sempre deve ser a gravidez, para o caso de mulheres férteis e ativas sexualmente. Excluída essa possibilidade, existe uma série de maus hábitos e até mesmo doenças que podem causar amenorreia. Quais são os tipos de amenorreia? Basicamente a amenorreia primária e a amenorreia secundária. A amenorreia primária acontece quando a mulher chegou aos 15 ou 16 anos e ainda não teve a sua primeira menstruação. Já na amenorreia secundária, ela é definida como ausência de menstruação em pessoas que têm ciclos normais e param de menstruar menstrualmente por 3 ciclos ou mais. E quais são as causas da amenorreia? Bom, a amenorreia pode ocorrer por uma variedade de razões. Algumas são normais, enquanto outras podem ser efeito secundário de medicação ou sinal de problema médico. Durante o curso normal de sua vida pode ocorrer amenorreia por razões naturais, tais como a gravidez, a amamentação, menopausa. E os medicamentos, será que eles têm alguma influência sobre isso? Bom, pílulas e outros métodos anticoncepcionais, como contraceptivos injetáveis, implantados ou DIU, também podem causar amenorreia. Mesmo após interromper o uso desses métodos, pode demorar algum tempo antes da ovulação regular e ocorrer o retorno da menstruação. Tem outros medicamentos que também podem causar amenorreia, por exemplo, antipsicóticos, a quimioterapia, antidepressivos, medicamentos para pressão arterial e até mesmo anti-histamínicos. E pode ser causada também por fatores de estilo de vida? A amenorreia é causada por fatores de estilo de vida? Às vezes, fatores de estilo de vida contribuem para a amenorreia, como por exemplo, o excesso de atividade física, dietas muito restritivas, o baixo peso, estresse e ansiedade, obesidade, depressão e sono ineficiente. Outra causa também pode ser desequilíbrio hormonal. Muitos tipos de problemas médicos podem causar desequilíbrio hormonal e a amenorreia, incluindo, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, distúrbio da tireoide, tumor na hipófise e menopausa prematura. E quais problemas estruturais podem causar amenorreia? Sim, problemas estruturais também podem. Por exemplo, problemas com órgãos sexuais também podem causar amenorreia, como uma cicatriz uterina e a síndrome de Ashman, ausência de órgãos reprodutivos e uma anormalidade na estrutura vaginal. Quais são os fatores de riscos da amenorreia? Bom, fatores que podem aumentar o risco de amenorreia incluem um histórico familiar, transtornos alimentares e o treinamento atlético. Quais são os sintomas da amenorreia? O principal sintoma da amenorreia é a ausência de períodos menstruais, mas dependendo da causa da amenorreia, também quem tem pode experimentar outros sintomas, como secreção láctea pelo mamilo, queda de cabelo, dor de cabeça, alteração na visão, um excesso de pelos faciais, dor pélvica e até mesmo acne. E o que deve ser feito? Bom, é importante que se marque uma consulta médica se a pessoa perdeu pelo menos 3 ciclos menstruais seguidos ou se ela nunca teve um ciclo menstrual até depois dos 15 anos, dos 15 anos ou mais. Durante a consulta médica, os especialistas podem diagnosticar amenorreia. Os especialistas, na verdade, que podem diagnosticar amenorreia são o ginecologista obstetra e um endocrinologista. Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo. Dessa forma, você pode chegar à consulta com algumas informações, uma lista de todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram, o histórico médico, incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos que ele tome com regularidade. Se possível,
peça para uma pessoa te acompanhar. O médico provavelmente fará uma série de perguntas, por exemplo, quando foi sua última menstruação, se você é sexualmente ativa, se você pode estar grávida, se você usa algum tipo de anticoncepcional, qual outros medicamentos você toma, se você está sobre alguma situação de estresse, já experimentou ganha ou perda de peso inexplicável. Enfim, são perguntas que o médico pode fazer para ele chegar num diagnóstico mais preciso. Também é importante levar suas dúvidas para o consultório por escrito, para você não perder nada durante aquela consulta. Começando pela mais importante. Isso garante que você conseguirá respostas para todas as perguntas relevantes antes da consulta acabar. Para a menorreia, algumas perguntas básicas incluem: o que pode estar causando a falta de menstruação? Quais são os exames que você precisa fazer? Quais são os tratamentos disponíveis? O que o médico recomenda? Você tem algum material impresso sobre esse tema? Quais sites você recomenda? Assim, não hesite em fazer outras perguntas caso ela ocorra no momento da consulta. Todo tipo de informação, ainda mais nesse momento em que você está com um especialista, é muito importante. E como é feito o diagnóstico da amenorreia? Bom, o médico vai realizar um exame físico e fazer perguntas sobre o seu histórico médico. Um teste de gravidez vai ser feito, principalmente não, se você tem uma vida ativa sexual, então será feito um teste de gravidez. E também alguns exames de sangue que também vão incluir o estradiol, o FSH, LH, prolactina, TSH, o T3 e o T4. Outros exames também podem ser feitos e incluem, por exemplo, como a hidroxiprogesterona, análise de cromossomos, tomografia computadorizada, ressonância magnética do cérebro, ultrassonografia pélvica e até progesterona sérica. Como é feito o tratamento da amenorreia? O tratamento depende da causa da amenorreia. Se for uma amenorreia primária causada por defeitos congênitos, podem existir medicamentos, na sua maior parte hormônios, cirurgia ou então aplicação de ambos. Se a amenorreia é causada por um tumor no cérebro, pode ser feita uma quimioterapia, radioterapia ou cirurgia para a retirada do tecido canceroso. Se a condição é causada por uma doença sistêmica, como o distúrbio da tireoide, o tratamento da doença provavelmente fará com que os períodos menstruais voltem. Caso a amenorreia esteja acontecendo devido ao baixo peso ou excesso de exercícios, a menstruação retorna quando a pessoa cessa a atividade ou recupera parte do peso perdido. Nas situações em que a amenorreia não pode ser corrigida, medicamentos podem, por vezes, criar uma situação parecida com a menstruação. É importante que você converse com o seu médico ou médica para saber se essa é uma opção para você, caso você queira. Medicamentos para amenorreia. Bom, a amenorreia pode ter diversas causas, de modo que o tratamento varia de acordo com o diagnóstico estabelecido pelo médico. Por isso, somente um especialista capacitado pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Os medicamentos mais comuns no tratamento da amenorreia são o acetoflux e o dostinex. Siga sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso de medicamentos sem se consultar com o médico antes. E se tomá-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que a prescrita, siga as instruções na bula. Como é que você pode conviver com a amenorreia? Bom, alguns fatores de estilo de vida, tais como os excessos de exercício ou dietas muito restritivas, podem causar amenorreia. Dessa forma, é importante buscar um equilíbrio entre trabalho, lazer, descanso e além de fazer boas escolhas no estilo de vida. Se você não pode diminuir o estresse da sua vida por conta própria, peça ajuda a familiares, amigos ou auxílio do médico. É bom ficar ciente das mudanças do seu ciclo menstrual e verifique também, marque uma consulta médica se estiver preocupada. Mantenha sempre um registro de quando ocorrem os períodos. Observe a data em que o período começa, quanto tempo dura e quaisquer sintomas incômodos que você experimenta. Quais são complicações possíveis para quem tem hemorreia? Bom, as complicações podem incluir infertilidade, se não há ovulação ou períodos menstruais, não há possibilidade de gravidez natural. Osteoporose. Se a amenorreia é causada por baixos níveis de estrogênio, você também pode estar em risco de osteoporose. Como você pode prevenir? Nem sempre a amenorreia pode ser prevenida. No entanto, mudanças no estilo de vida, como manter uma dieta equilibrada, prestar atenção na quantidade de exercício, além de combater a ansiedade e o estresse, podem prevenir episódios de amenorreia. Bom, e aí, o que você achou? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixe dúvidas, sugestões aí nos comentários e até a próxima. Vou ficando por aqui. Até mais.